Eu sou a professora Daniele e hoje nós teremos uma aula para o módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. O tema da nossa aula será o gênero textual convite. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero retomar o desafio da aula anterior. O desafio foi o seguinte: elabore em seu caderno um anúncio sobre algum objeto que você tem em sua casa. Eu fiz aqui, não no caderno, eu fiz numa folha mesmo, um anúncio e trouxe aqui para mostrar para vocês. Percebam que tem a imagem, né, a figura daquilo que eu estou anunciando, tem o texto, né, vendo anéis, olha, oportunidade única, vendo anéis. Tem um contato para que a pessoa consiga falar comigo para poder vender, né, para que eu venda, né, para a pessoa poder comprar. E aqui tem um texto sugestivo para que chame a atenção da pessoa, né, que diz assim, ó: para você que quer ficar mais elegante, vendo anéis, oportunidade única. Isso aqui é um tipo de anúncio. Você pode ter feito sobre um anel, você pode ter feito sobre uma geladeira que você quer vender, uma cadeira, um sofá, uma roupa, um sapato. Não tem importância, contanto que você tenha produzido o anúncio. Agora vamos dar início à aula de hoje. O gênero textual convite. Aqui eu trouxe alguns convites, 4 convites diferentes. Mas o convite, a função dele é convidar. Então eu vou preparar um evento, né, uma recepção, e eu preciso convidar as pessoas. Preciso informar o horário, o local, né, exatamente qual tipo de evento. Até alguns convites pedem também o traje, né, como as pessoas devem ir vestidas. E aqui eu trouxe 4 tipos diferentes. Esse primeiro que nós vemos aqui é um convite para um aniversário infantil, um aniversário de criança. Já do lado, nós temos um convite para um casamento. Já é um tipo de evento diferente. Aqui embaixo, eu tenho um convite para uma formatura, outro tipo de evento. E mais embaixo aqui, eu tenho um convite para uma exposição de fotografia. Então, percebam que são eventos diferentes, mas todos eles necessitam de um convite. E todos têm vários itens em comum. Por exemplo, o remetente, ou seja, o anfitrião da festa, ou daquela exposição, ou o formando, né, quem está se formando, ou os noivos do casamento. O remetente, quem escreve aquele convite. O destinatário, ou seja, para quem aquele convite foi enviado. O evento, você precisa saber se é um aniversário, se é um batizado, um chá de bebê, uma formatura. Local e data do evento, que realmente é necessário, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já errei data de evento, já fui um dia antes achando que era a data do evento porque não li o convite. E no convite tinha escrito realmente a data certa, né? E a despedida, né? Geralmente um até logo, espero você lá, conto com a sua presença. Essas são as características do convite. Aqui eu trouxe um convite de casamento, bem bonitinho, né, gente? Bem interessante, para que a gente veja mais de perto essas características. Aqui primeiro eu tenho um texto, né, uma mensagem e dito qual é o evento. Então, geralmente aqui o convite de casamento tem alguma mensagem aqui ou romântica ou às vezes bíblica que os noivos colocam e aqui dizendo exatamente para que eles estão convidando, né? Que é a cerimônia do casamento. Depois disso nós temos o remetente, os noivos e os pais. Nesse caso aqui, os noivos e os pais, que são quem convida, então são o remetente. E depois nós temos a data e o local do evento. Aqui embaixo, olha, nós podemos encontrar a data e onde o casamento será realizado.
sei se vocês percebem, esse convite aqui é diferente dos convites que nós vimos há uns 20, 30 anos atrás. Aqui são o noivo e a noiva e só abaixo é que tem o nome dos pais. Lá naqueles convites de muitos anos atrás, os pais é que convidavam para o casamento dos filhos. Então era diferente, o remetente era um pouco diferente do que é hoje, né? As condições de produção do gênero convite. Por qual motivo o convite foi elaborado? Para que a gente possa convidar as pessoas para participar de um evento, né? Quem são as pessoas que estão convidando? No caso, um batizado, quem convida são os pais da criança. No caso do casamento, os noivos convidam para a cerimônia. Uma festa de aniversário, se for criança, geralmente os pais também convidam para o aniversário da criança. Se já for um adulto, o próprio adulto que convida, né? Um formando, uma formatura, o próprio formando que convida para a sua formatura. Qual o local e data do acontecimento? Isso não pode faltar de forma alguma no convite, porque senão o convidado nem vai saber para onde ir, nem quando ir, nem em qual horário, né? O convite permite saber se haverá ou não uma festa ou recepção para os convidados. Isso também é interessante ser colocado no convite, porque às vezes um casamento, por exemplo, um casamento religioso, você vai apenas para o casamento, né? Para a cerimônia religiosa e não tem uma recepção após. E isso também deve ficar especificado no convite. Esse tipo de convite costuma ser dirigido a adultos ou crianças. Um casamento geralmente é dirigido à família. Uma formatura, geralmente não se levam crianças para a formatura, e sim adultos. E isso tudo a gente precisa ver antes de escrever o convite, né? E nós temos agora o concurso 100 anos de Paulo Freire. A Secretaria Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Coordenação de Ensino e Informação, convida toda a comunidade acadêmica do município a participar do concurso 100 anos de Paulo Freire, Educar para Libertar. Participarão do concurso de produção textual os estudantes devidamente matriculados em turmas da educação infantil, ensino fundamental de 1º ao 9º ano, EJA, 1º e 2º segmento e professores das escolas públicas municipais. O módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos ficou com a categoria Convite. O regulamento é disponível na plataforma da Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Jaboatão dos Guararapes. E eu quero falar um pouco para vocês sobre Paulo Freire. Antes eu quero dizer o seguinte: você vai produzir o seu convite e vai entregar na escola que você estuda, no dia da entrega do 15º kit alimentação. Você pode ir entregar a supervisão a um professor, se estiver lá, ou a gestão da escola, e eles vão encaminhar isso para a Secretaria de Educação para poder ser feita essa triagem e ver qual será o ganhador. Quero falar agora para vocês quem foi Paulo Freire, né? Por que Paulo Freire está sendo homenageado. Paulo Régulos Neves Freires nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um previamente construído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização
como para a formação da consciência política. Ou seja, Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, pernambucano, que completaria 100 anos agora em setembro e merece essa homenagem muito interessante que a Secretaria da Educação está fazendo. Vou deixar o desafio para vocês. É o seguinte: produza um convite para um evento de sua preferência. Não esqueça de todas as características desse texto que nós trabalhamos hoje. Então, nós precisamos colocar no convite o remetente, o local, né, o texto, o horário, a data, uma despedida. Você vai pensar no evento, qualquer evento que você queira pensar, e você vai produzir isso. Pode produzir no caderno e deixar lá guardadinho, porque na próxima aula eu trago a resolução do desafio para vocês. Aguardo todos na próxima aula. Tchau!